Olá! O que é a função social da propriedade realizada pelos movimentos sociais? Quais os cuidados para não transformar-se uma ocupação lícita em uma invasão ilícita? E quais os princípios que precisam ser respeitados para que a função social da propriedade se concretize pelos movimentos sociais? Eu tenho a honra de receber aqui no canal Fato Jurídico o professor Roberto Boloini Júnior, que vai esclarecer essas e outras questões para a gente. Muito obrigado, professor. A palavra é Obrigado, sua. Adriano. Vamos tentar elucidar isso aqui de uma forma bem clara. Na realidade, a Constituição Federal ela contempla o princípio da função social da propriedade. Ou seja, mesmo o indivíduo tendo um imóvel, e, obviamente, um imóvel que lhe pertence, né, individualmente, mesmo ele tendo esse imóvel, para habitá-lo, para torná-lo produtivo, se for um imóvel do campo, há que se visar sempre o interesse coletivo. Atendendo-se o interesse coletivo social, atende-se também o interesse individual. Trocando em miúdos, se o indivíduo tem 10 propriedades e ele reside em uma delas, nada obsta que ele tenha mais 9. Ele não vai estar afrontando a função social da propriedade. Ele tem liberdade para adquirir quantos imóveis ele desejar e tiver condição monetária. O que se exige, o que se deveria exigir, é que os demais imóveis que ele não resida deem a função social da propriedade, atendam à função social da propriedade. Por exemplo, locando esses imóveis, porque aí, obviamente, ele vai atender a sua necessidade econômica, mas vai estar contribuindo com essa função social, com essa função coletiva. A função social da propriedade ela é exigida tanto em áreas rurais como em áreas urbanas. Aliás, a Lei 10.257 de 2001, que é o Estatuto da Cidade, tem sanções para aquele que não cumpre a função social da propriedade, né? Determinando eventual construção, se for um terreno vazio, aplicando uma tributação parafiscal e até chegando à desapropriação, se for o caso. Não obstante, o Estado brasileiro é omisso nesse sentido, seja o poder municipal, estadual ou a própria União. E não há nenhuma política habitacional, nenhuma política de distribuição da terra agrária, né? Uma reforma agrária que é tão exigida e tanto é exigida, deveria ser atendida por conta da necessidade do próprio país. Há uma explicação histórica, né? O Brasil, colônia, foi uma colônia de exploração e as terras foram distribuídas em grandes latifúndios, né? E aí a grande dificuldade dessa distribuição de imóveis. As áreas urbanas têm uma defasagem de 7 milhões de imóveis, o que demonstra a falta de política habitacional. Muito bem. E o que os movimentos populares que ocupam imóveis alheios podem contribuir com isso? Ora, se o imóvel não cumpre a sua função social e o movimento ocupa esse imóvel, desde que ele atenda essa função, é legítima a ocupação. Pode ser ilegal, contrária ao Código Civil, caracterizando até um esbulho, mas é legítima. E, portanto, como o próprio Clóvis Bevilacqua dizia, quando há um conflito entre o direito e a justiça, deve prevalecer a justiça. É importante salientar que não é qualquer invasão e qualquer ocupação. Não. Tem que ser um imóvel que não cumpra com a sua função social e o movimento, ao ocupá-lo, ao apreendê-lo, deve desenvolver, deve atender, melhor dizendo, essa função social da propriedade. Essa legitimidade dos movimentos ela está calcada, baseada no princípio da cidadania, no princípio da dignidade humana, no princípio da solidariedade, que são princípios constitucionais, que refletem diretamente no direito civil. E mais, o que o movimento efetivamente faz é a chamada desobediência civil. Quando um Estado ele é tirânico ou quando um Estado é corrupto,
As leis que dele emanam são leis para atender uma minoria, uma pequena elite, e não a população de um modo geral. O Brasil já passou, infelizmente, né, por algumas ditaduras. Atualmente vive uma democracia liberal, mas não vive uma democracia social. E a corrupção ela é sistêmica no Brasil. Então, os movimentos encontram, sim, na desobediência civil, a legitimidade necessária. Desobediência civil significa não cumprir uma norma que efetivamente se apresenta injusta, não é? E se a Constituição, o próprio Código Civil e os demais diplomas que determinam o cumprimento da função social da propriedade, efetivamente a lei não é aplicada, são leis arbitrárias, são medidas arbitrárias que são tomadas por esses proprietários. E aí justifica, sem dúvida, a ocupação, invasão e dos movimentos. Os movimentos podem, sim, ser uma alavanca para que ocorra o cumprimento da função social da propriedade. Repito, desde que as áreas ocupadas, os imóveis ocupados não cumpram com a função social e os movimentos apreendam esses imóveis e visem esse cumprimento da função social da propriedade. Base legal, o princípio da cidadania, o princípio da desobediência civil, o princípio da solidariedade, o princípio da dignidade humana. As invasões, embora ilegais, são legítimas e são justas, se tiver, obviamente, esse viés do cumprimento da função social da propriedade. É isso aí, gente. Espero ter colaborado de alguma forma. Um grande abraço ao professor Adriano e um grande abraço a você que está me assistindo e ouvindo.